Olá, queridos. Graça e paz para todos. Hoje nós vamos gravar uma meditação sobre a ressurreição, como a Bíblia nos ensina. E como base usaremos o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do primeiro versículo até o versículo de número 12. Hoje se comemora o Domingo da Ressurreição, que faz parte da semana denominada Santa, que começa na sexta-feira e culmina ou se encerra no domingo com a ressurreição de Jesus. Algumas religiões e alguns segmentos da humanidade comemoram muito a sexta-feira, o sofrimento, a dor e a morte de Jesus, sem levar em consideração que o dia mais significativo, mais relevante para os cristãos é o domingo da ressurreição, porque a cruz foi a porta, o canal que Deus elaborou para a redenção do mundo. Foi na cruz que Jesus removeu todos os nossos pecados, derramando o seu sangue precioso naquela tosca cruz. Mas isso não era suficiente, e a Bíblia nos ensina que no terceiro dia Jesus ressuscitou, está vivo. Alguém deveria vencer não só os pecados, mas alguém deveria vencer a morte. E só uma pessoa poderia vencer a morte: aquele que nunca cometera pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele venceu a morte. Ele diz: porque eu vivo, vós vivereis. E quando eu for pendurado, ele estava se referindo à cruz, atrairei todos a mim. É na cruz, é olhar para a cruz, que nós reconhecemos quem somos, pecadores, e que carecemos da glória de Deus. A leitura bíblica em Lucas, ela começa assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando-se do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E esperaram, e eram Maria Madalena e Joana, a mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja, ó Cristo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, por esta data memorável e inesquecível. O dia da ressurreição. O dia vitorioso, Senhor, para nós cristãos. Que nós não professamos um Deus morto,
mas um Deus que vive. Morreu e reviveu. Morreu para vencer a morte por nós. Morreu para nos livrar dos nossos pecados. E agora nós temos vida, e vida eterna, Senhor. Obrigado por este ato de amor. Ensina-nos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A ressurreição deve ser a mensagem de vitória nas igrejas. Às vezes o que acontece é que essa mensagem nós só pregamos uma vez por ano, quando chegamos à Semana Santa. Mas a mensagem cristã, ela deve ser pregada todos os dias, todos os domingos. A ressurreição é a base de qualquer sermão. Não há sermão sem a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o modelo de mensagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do discurso de Pedro. Ali eu acredito que deveria ser ensinado não só nos seminários, mas em todas as igrejas, esse sermão, o estudo desse sermão, as divisões desse sermão. É um sermão eterno, é um sermão que deve ser pregado em todas as ocasiões, porque ele relata, o apóstolo Pedro, aquele que negara Jesus antes da crucificação, aquele trajeto. Esse Pedro começa agora de uma forma corajosa a encarar os seus adversários, seus inimigos, no sentido religioso. Então ele agora ele não tem receio, ele não tem nenhuma preocupação de perder a sua vida, porque agora ele creu, Jesus apareceu para ele. Ele tem agora a convicção de que o Jesus que ele acompanhou durante esses 3 anos de ministério é o Jesus, é o Messias prometido, e que estava escrito nas Escrituras que ele iria padecer, que ele ia morrer, mas queria reviver no 3º dia. Então ele está aqui dentro do sermão de Pedro, no capítulo 2, quando ele diz aqui, meus queridos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A forma sermônica do apóstolo Pedro, falando da crucificação que eles entregaram, os judeus entregaram aos romanos. Eles entregaram Jesus para morrer numa cruz. Mas ele está dizendo aqui que Deus o ressuscitou dentre os mortos, teve vitória. E só havia uma possibilidade de conciliação. Era através do arrependimento. O apóstolo Paulo é um dos capítulos mais lidos da carta 1 Coríntios, capítulo 15. É o capítulo todo, ele narra a ressurreição de Jesus, ele tem a convicção, ele tem a experiência, ele passou por isso, ele falou com Jesus, ele ouviu a sua voz, Jesus apresentou como Senhor de sua vida e ele internalizou isso na sua vida. E a partir daí ele começava a pregar. A mensagem paulina era baseada na cruz, na crucificação, que era
vergonha para os judeus, conforme Coríntios, no capítulo 1, e ignorância, né? Os gregos, que os gregos não entendiam de forma racional como um Deus poderia morrer numa cruz, como aconteceu com Jesus. Então a mensagem paulina era baseada exatamente nisso, na cruz, na crucificação de Jesus e na ressurreição. E Paulo diz uma coisa interessante: então seja, ou eu seja eles, assim pregamos e assim haveis cridos. Ora, se prega em Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não há sentido a nossa fé, a nossa pregação, se não for alicerçada, embasada na cruz e no túmulo vazio. Isso significa a ressurreição. Então, nossa fé não tem nenhum significado e nenhum valor. Não serve. É uma mensagem enganosa, é uma mensagem falsa se Cristo não ressuscitou. Pedro, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, ele também vai reforçar esta mensagem da ressurreição. Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo. Jesus está em você. Jesus está em nós. E Jesus está no mundo. O mundo precisa ter o discernimento da sua ressurreição. Por isso devemos pregar essa mensagem. Jesus está vivo. Ele não está morto. Ele é aquele que foi morto e reviveu. É essa a mensagem que nós encontramos nas Escrituras. O apóstolo Pedro, falando na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança, gente. É isso que Pedro chama a atenção. Não há sermão, não há pregação sem a mensagem da crucificação e a ressurreição. Porque aí está a nossa esperança, queridos. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, é como, numa linguagem militar, estamos marcando passos parados. Não vamos para lugar nenhum se Cristo não ressuscitou. A nossa esperança está em Cristo Jesus. É uma esperança guardada, ele vai dizer, nos céus. É por isso que a igreja precisa crer nessa mensagem. Retornando ao texto lido em Lucas, ele é um texto riquíssimo em mensagens, porque Lucas é um autor extraordinário. É um evangelho, digamos assim, bem trabalhado. E ele começa o evangelho com a exaltação das mulheres, da valorização das mulheres. E também ele praticamente termina com as mulheres como protagonistas acima dos apóstolos. Os apóstolos, segundo a visão lucana, se esconderam. E Lucas mostra as mulheres corajosas, amáveis, prontas para ir até o fim. E elas foram até o fim. Quando ele começa aqui nesse capítulo, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Quando ele diz elas foram ao sepulcro, o autor está querendo dizer Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras, ele cita apenas 3 nomes, mas não foram só essas 3, e outras, e as mulheres que acompanhavam Jesus. Elas foram ao sepulcro para lavar o corpo de Jesus, conforme eles acreditavam, perfumar e ungir o corpo de Jesus com suas essências. Então elas foram lá com esse propósito. Ao chegarem, elas perceberam que a tumba estava aberta. O sepultamento era feito geralmente em rochas.
e havia uma abertura de uma circunferência, tamanho de um pneu de carro, que rolava de lado, e quando elas chegaram lá, a pedra estava ao lado e não havia nada. Mas uma coisa muito interessante nesse versículo é que elas viram dois homens vestidos de branco, varões de vestes resplandecentes. Elas são indagadas quando eles disseram: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Há muitos que ainda procuram a Jesus entre os mortos. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Há muitos que buscam Jesus como o maior herói que já viveu nesse mundo, como alguém que viveu a vida mais bela que se viveu sobre a terra e depois morreu. Isso não basta. Jesus não está morto, ele vive. Não é um herói do passado, é uma presença viva hoje. Às vezes em nossas igrejas nós até didaticamente ensinamos nossas crianças que Jesus é um herói. Alguns dizem até que fica mais fácil da criança compreender. Mas eu não ensinaria que Jesus é um herói. Ele não foi um herói. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus. É muito mais do que um herói. Um herói passa. Um herói morre. Um herói entra no esquecimento. Jesus é eterno. Amém. Glória a Deus por isso. Aos que veem Jesus como um homem cuja vida deve ser estudada, e cujas palavras devem ser examinadas, e cujos ensinos devem ser analisados. Há uma tendência muito forte em nossas igrejas de simplesmente estudar a história, os ensinamentos de Jesus. Não que são importantes, sim, mas Jesus está acima dos seus ensinos. O autor do Evangelho de Marcos, ele não tem essa intencionalidade de ensinar os ensinos de Jesus. Se você perceber no seu Evangelho, o Marcos conta a história de Jesus realizando, saindo de uma cena para outra. E imediatamente, quando ele cura alguém possesso, ele vai para a casa de Pedro, a sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, depois ele vai para um homem endemoniado, ele cura. Ou seja, Marcos mostra as ações de Jesus, o que Jesus realizou como Messias, mostrando o seu poder, a sua maravilha como Filho de Deus. Não apenas estudar, devemos trocar as histórias de vida. Jesus não tem só ensinamentos. Em Jesus, na sua palavra, nós encontramos transformação de vida. E precisamos cruzar essas histórias, que dificilmente isso acontece na nossa comunidade eclesiástica. Não há espaço para testemunhos, não há espaço para contar as maravilhas que Jesus realizou na sua vida, na vida da família, na vida dos amigos. As pessoas não conhecem o que Jesus está fazendo. Jesus não é apenas uma figura histórica, é uma figura real, presente, é vivo, está conosco, está realizando, está fazendo com que a sua missão continue a cada momento, a cada dia na vida das pessoas. Há aqueles que veem Jesus como o modelo e exemplo perfeito. Ele o é, mas a verdade é que um exemplo perfeito pode ser a coisa mais desanimadora do mundo. Ele não é apenas um modelo perfeito. Ele está acima de qualquer comparação. Jesus é quem nos guia, nos dá força para segui-lo. Não é simplesmente um modelo na vida. Novamente, é a pessoa divina que nos ajuda a viver. Quando elas voltaram do sepulcro, foram até a casa onde estavam alguns discípulos. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario e não as creram nela. Essa expressão usada aqui é fruto de uma mente doentia, de insanidade, da experiência de perda, de tudo isso. Entretanto, Pedro, quando ouviu o relato das mulheres, a Bíblia diz que ele correu ao sepulcro.
ele foi correndo. Há uma diferença muito grande aqui entre ele correu para aquele Pedro que estava andando, acompanhando Jesus e por 3 vezes o negara diante dos seus amigos e discípulos. Ele agora, num ato de coragem e de lucidez em relação aos demais, ele vai agora, mas ele vai correndo, ele quer ver, ele quer contemplar. É interessante que em outro evangelho, quando Jesus se revela às mulheres e diz a Pedro que eu ressuscitei. E quando elas disseram aqui, provavelmente Pedro foi lá, correu. Chegando no sepulcro, ele encontrou os lenços ali postos e retirou-se admirando consigo aquele caso. Ele ficou admirado com o que tinha acontecido. E ali todas as fichas de Pedro caíram. Ele saiu do obscurantismo para a luz, para a visão. A ressurreição, ela é a nossa esperança. Ela é a nossa vida. Ela renova a nossa vida. E a partir da ressurreição, ao chegar ao sepulcro, o obscurantismo deu lugar à luz, a incredulidade deu lugar agora à certeza, a tristeza e as lamentações se transformaram agora em alegria. E ele saiu de lá, eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino que ele voltou para os seus discípulos no caminho todo, dizendo: ele está vivo, ele vive, ele ressuscitou. Ele não está no túmulo vazio, ele está em nós, ele está vivo, conforme ele tinha prometido, estava nas Escrituras. E agora nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. E é essa mensagem que devemos pregar, a mensagem da ressurreição no dia a dia, aos nossos amigos, aos nossos familiares, na nossa igreja. Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou para a honra e glória de Deus. Amém. Amém.